tem um último recurso. Prontinho, iniciei a gravação. Você desculpe eu falar, mas tem um último recurso que o Paulinho pode tentar, que é o seguinte, Paulinho, você quer colocar a tela Sim. toda para a gente ver, não é isso? Do slide? Eu quero, sim, mas desde que Exatamente. apareça um slide só, e não os slides na lateral. Ok. Aqueles slides na lateral, eles são divididos, tem uma barrinha até chegar ao slide grande. Se você colocar a seta naquela Sim. barrinha, você consegue arrastar aquela barrinha para o canto. E aí só vai... Maravilha. Ótimo. Então, agora vai dar certo. Vamos lá. Compartilha. Isso. Arrasta ela. Isso. Pronto. Pronto. Está aparecendo uma tela de texto. Exatamente. Isso. Tá. Mas é uma Mudou? opção também. Mudou? Aumentou um pouco, porque você diminuiu a barra lateral. Sim, mas mudou de slide agora? Olha lá. Mudou. Mudou? Mudou. Tá ótima a visualização. Maravilha. Então, Paulinho. era... Oi. Beleza. Obrigado, viu? De nada. Mel. Então, gente, a gente hoje... Oi, posso falar, gente? Pode. Bora Sim, começar. Mel. Bora, Pode Mel. falar sim, Mel. Fala, Bora, Mel. Mel. Ora, pois. Então, nosso segundo encontro da quarta etapa de uma escola de formação de 6 módulos em 2 encontros. Paulinho, boa noite. Passo a palavra para você, para o nosso segundo debate de estratégia e tática, depois de um módulo porreta de comunicação e hegemonia, que foi ministrado por Rosinaldo e por Naama da comunicação, e a gente vai ter até às 9 horas, a gente pode aí garantir uns 20 minutos finais de debate, mas a palavra está contigo, Paulinho. Não é uma satisfação compartilhar a gestão e a construção da Escola Nacional de Formação com você. Paulinho, para quem não conhece, é do coletivo de formação e foi construtor da proposta também do coletivo de formação de São Paulo, que provocou essa dinâmica da Escola Nacional de Formação e conseguiu sistematizar a proposta da escola nessa organização coletiva do espaço da formação. Então, bem-vindo, Paulinho, e vamos embora, que o tempo é nosso inimigo. Paulinho, teu microfone está fechado. Só para ver. Então, Mel, obrigado. Eu agradeço muito aí o seu carinho, a sua apresentação, a sua parceria, mas agradeço especialmente aí toda a companheirada, os companheiros da CMP, que me dá assim tanta alegria, né, de estar junto em todos os momentos que a gente compartilha. E esse processo nosso da formação política, né, começou lá nos anos 2013, 14, acho que foi no 5º congresso da CMP que a gente deliberou, né, encaminhou esse projeto, e de lá para cá a gente foi percebendo que foi importante essa decisão da CMP. A gente começou com a experiência em São Paulo, é uma história que a gente já conhece, mas é sempre bom a gente resgatar, até para trazer a gente para o espírito desse processo. E depois, a gente tendo a possibilidade de fazer implementar, né, esse projeto nosso em nível nacional, né, CMP nacional. Então, uma alegria muito grande de fazer parte desse coletivo e da Central dos Movimentos Populares. De verdade, é uma alegria assim, enorme. E ainda falava um pouco com a Nani, né, sobre a questão lá da plenária em São Paulo. E quando eu tive a oportunidade lá de puxar a bandeira para aquela foto final lá, eu fiz questão de puxar rapidinho, porque a nossa bandeira precisa ter visibilidade nas lutas e nos eventos, né? Bom, primeiro eu quero dizer que assim, o encontro passado, né, conduzido
pelo Pedro, o Pedrão, foi um curso, né? Então, a gente dizer que nesse encontro hoje a gente vai complementar algo a respeito do tema, não seria correto, né? A gente vai trabalhar dentro de uma outra perspectiva nesse nosso encontro de hoje, porque o Pedro, ele deu conta, né, de todo o conteúdo efetivo da obra da Martha Harneck, Estratégia e Tática, e ele deu conta de forma brilhante, né, sendo muito fiel à obra, aos conceitos, à fundamentação dos conceitos, e principalmente na linha teórica de reflexão da política que é feita, pela qual a Martha Harneck se conduz, né? Ao final ele fala, né, que seria bacana que de repente tirasse um dia para discutir uma manhã a estratégia, a parte da tarde a tática, e isso de tanta animação e de tanto conhecimento que ele tem sobre a questão da estratégia, da tática e sobre, né, as obras, né, da Martha Harneck, de Lenin, essa fundamentação teórica toda. Então, foi muito gostoso. Eu não pude participar no dia, mas ouvi cuidadosamente depois do outro dia. Então, aquele primeiro encontro com o Pedrão foi assim completo. Hoje a minha proposta, que eu compartilho com vocês, é que a gente estabeleça um outro objetivo que não efetivamente esse caminhar pela obra da Martha Harneck, página por página, ponto por ponto, momento histórico em que ela traz o Lenin e outros autores, como o Pedrão fez, mas, sobretudo, a gente trazer para o dia de hoje uma revisão, né, do que foi a aula passada, que a gente tenha um pouco mais de oportunidade para debater entre nós, né, tirar dúvidas, né, para a gente compartilhar aqui, né, aquilo que um ou outro traz de elemento a mais sobre esse conteúdo, ou sobre o que obteve no primeiro encontro, ou, eventualmente, alguém que não pôde participar do primeiro encontro. É claro que a gente vai ter o cuidado para que, nesse nosso dia, nessa nossa noite, a gente dê conta. Mas o Pedrão, ele falou algo muito interessante, né? Que ele ia problematizar e transferir a bola para a gente tocar para frente, né? E ele foi danado quando ele colocou isso, porque, de fato, trabalhar esse tema da estratégia, da tática, com todos os outros elementos que compõem esse processo, é a gente pensar a partir dos nossos territórios e das nossas lutas, né? Dos nossos territórios e das nossas lutas, e, principalmente, aqui eu já aproveito para fazer uma ligação com o nosso próximo módulo, né, da formação, que são processos organizativos e análise de conjuntura. E eu me lembro que o Pedrão ainda comentou que todos pensadores e pensadoras que elaboram, né, a questão da política, fazem, né, ou fazem essa elaboração, essa construção a partir do local onde pisa, a partir do momento histórico em que ela se insere ou que ela estuda. E, portanto, pensar estratégia e tática para nós só faz sentido se a gente compreendê-la dentro dos nossos processos de lutas, de organização, né, dos nossos movimentos e dos nossos objetivos. E aí, dessa forma, complementando o que o Pedrão colocou sobre o ponto de vista a partir do território que você constrói o seu pensamento, né, e seus processos, nós poderemos dizer que o próximo módulo de formação nossa, que a gente vai levar os elementos desse processo de formação nossa para, a partir da análise de conjuntura, conhecer a realidade sobre a qual a gente quer incidir ou sobre a qual a gente quer atuar. Bom, esse é um pouco da introdução que a gente gostaria de colocar, mas também eu diria que, como a Martha Harneck ela trabalha muito fundamentada
nas teorias de Lenin, nos processos revolucionários, né, construídos e escritos por Lenin, mas é importante a gente perceber também diferentes maneiras de pensar, e aí pensa muito sobre a questão, né, da teoria militar, né, a partir da construção do conceito ou da categoria da estratégia e da tática, mas também, com essa perspectiva, a gente pode ler, por exemplo, outras obras do próprio Marx. Por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista é um caminho, por exemplo, para a gente perceber como se constrói, né, estratégias e táticas. Até Maquiavel, por exemplo, né, sob o ponto de vista da questão da conquista e da manutenção do poder, você vai lá em Maquiavel, você também vai perceber como se constrói estratégias e táticas. E, inclusive, falar em Maquiavel, eu descobri um livro de uma editora que eu achei muito bacana, que ele traz a obra do Maquiavel com comentários de Napoleão I e da rainha Cristina da Suécia. Então, a cada trecho, né, a cada tese, teoria colocada por Maquiavel, tem um comentário concordando ou discordando ou apontando uma outra compreensão desses dois personagens que essa obra traz. E falar, por exemplo, né, de Napoleão I, pensar exatamente numa história militar de um general que, por um bom período, né, teve inúmeros sucessos na sua trajetória, nas suas empreitadas, né, de guerras, enquanto comandante, enquanto um general de exército, mas que culminou, por exemplo, na tomada do poder na França, né, e o que está descrito na famosa obra Os 18 Brumário. Paulinho, Né? por favor, só um minutinho, por favor. Eu queria Sim. pedir para... eu não estou conseguindo, Miriam, aqui utilizar a ferramenta de fechar o microfone. Já estou colocando Então, como ADM, Mel. Pronto, porque... E aí queria pedir essa atenção coletiva nossa, da gente observar, né, se os microfones estão fechados, porque quando abre um microfone, aí você já não consegue mais escutar. E quando a gente não está com uma internet legal, aí fica mais difícil ainda. Então, simbora, Paulinho. Embora. Então, a gente estava falando da trajetória de carreira militar, né, de Napoleão, com estratégias e táticas que, dentro dos seus objetivos, a gente pode dizer que foram de sucesso, até culminar na tomada de poder da França, que é descrito no livro do Marx, né, Os 18 Brumários de Leão Bonaparte. Então, a gente tem assim, grandes possibilidades da gente revisitar com diferentes formas de análise do que é uma estratégia e tática, né? Então, dito isso, eu diria assim, que a obra da Martha Harneke eu trago para mim, mas coloco-a como um processo de pensar, né, a conquista, o avanço das lutas, dentro da dialética, dentro da praxis de Marx, quando Agora ele fala que... Para não ficar suada. Quando o Marx fala que... Está perdoada, Bel. Quando o Marx fala sobre, né, os arquitetos da história, né, somente o animal humano é capaz de construir a sua própria história. E se constrói a história tendo uma estratégia e uma tática. Então, eu trago a obra da Martha Harneke para a gente pensar a partir desse parâmetro, a partir das teorias de Marx, da praxis marxista, da dialética,
e pensar também nesse sentido que tanto Lenin quanto Marx abordam, por exemplo, a questão do Estado com algumas diferenças, né? E aí, quando a gente pensa, por exemplo, construir estratégia e tática sob o ponto de vista da obra da Martha Harneck, ela sempre fala da conquista do poder, né? Então, vamos traduzir para nós a conquista do poder como as vitórias que a gente quer ter nos nossos processos de lutas no dia a dia, né? De lutas no dia a dia. Os nossos processos de lutas diários, eles podem também nos indicar o que a gente quer construir de um poder popular. Agora, a gente fala construir um poder popular, mas quando a gente fala isso, nós estamos pensando como é que entra a figura do Estado nesse processo, né? Está pensando no poder popular sem Estado ou com o Estado, dentro da visão, né, do Estado enquanto a ferramenta do capitalismo, e que a gente faz uma incidência. Tem autores que colocam as obras, os anos 80, 88 no Brasil, a incidência, né, das forças populares, por exemplo, na redemocratização do Estado brasileiro, entre aspas, né, bastante aspas, como sendo uma incidência de construção, do início de um processo de construção de luta pelo poder. Bom, mas apenas um preâmbulo para a gente pensar de que maneira que eu quero abordar ou ter ou entender, né, a estratégia e a tática nos nossos processos de lutas. Nós somos movimentos populares com diferentes frentes de organização e de lutas. Então, é nesse terreno, é nesse território, é nesse ambiente que eu preciso saber qual que é a minha estratégia, onde eu quero chegar, quais são as táticas que eu tenho a adotar. Então, é como que eu vou fazer para chegar. Bom, então, agora vamos para a nossa apresentação. E aí, o Mel, todas e todos, eu quero que todos fiquemos à vontade para, oportunamente desejarem. Nós estamos com 31 pessoas na sala, possam interromper sem nenhum problema. Tá? Eu trouxe aqui, está aparecendo aí um primeiro slide com uma foto, né? Certo, Mel? Sim. Tá. Bom, esta foto é da Martha Harneck com o camarada Biratã de Souza. Foi tirada na Venezuela e em 2006. Bom, quem que é o Biratã de Souza? O Biratã de Souza, muitos de nós aqui, recentemente a gente fez uma formação em preparação à nossa participação no PPA participativo, e o Biratã de Souza, o nosso famoso Bira, participou com a gente. Para quem não conhece o Biratã de Souza, ou o Bira, ele é um camarada que lutou nos movimentos de luta armada contra a ditadura no Brasil, passou por todos os processos de tortura. Em 1970, exatamente em janeiro, foi em 1970, ele fez parte, então, preso, torturado, ele fez parte daquele grupo de 70 lutadoras e lutadores que estavam presos, que foram trocados pelo embaixador suíço. E esse é o Bira, que nos cedeu essa foto, fez um comentário sobre Martha Harneck, que eu estava dialogando com ele esses dias, e, por nossa alegria, ele trabalha com a gente aqui na Secretaria Nacional de Participação Social. Ele é gaúcho, parceiro lá do Olívio Dutra, na implantação lá do PPA, do Orçamento Participativo, lá em Porto Alegre, e ele é um dos diretores aqui na nossa secretaria, o Bira. Então, ele conviveu com a Martha Harneck, e eu fiz questão de pegar dele esse testemunho, e ele dizia para nós que ela era uma intelectual orgânica, né, de esquerda, e comprometida efetivamente com a luta popular.
e eles puderam trocar muitas experiências, tal, e ela muito interessada no processo de participação popular, na construção do poder, e eles tiveram empreitadas juntos, né, tanto quando estava lá no Chile e depois em outros países, como na Venezuela. Então, eu trouxe mais um pouquinho sobre a Martha Harneck, que é quem agora a gente está bebendo, né, das suas teorias, dos seus conceitos sobre a estratégia etática. Eu vou assim listar aqui bem rapidamente, né, os conceitos básicos que ela traz, né, a Martha Harneck traz no seu livro, e no decorrer da nossa conversa a gente poderá ou não demorar um pouquinho mais de tempo em um ou outro conceito, mas bem naquele objetivo que a gente colocou anteriormente de revisão, tá? Porque certamente, como eu já disse antes, o Pedrão deu conta de todos esses conceitos, né? Então, ela trabalha muito a questão, né, das forças, né, forças sociais, força de classe, correlação de forças sociais, correlação de classes, traz para a gente, nesse contexto, o que significa a força de oposição, dentro desse pensamento da construção de estratégia e das táticas, para a gente compreender, e, nesse sentido, né, a força de oposição que ela traz aí não é uma força de oposição contrária ao projeto com o qual a gente quer caminhar, mas força de oposição também àquele ponto de ruptura que a gente quer fazer, ou seja, um poder de plantão, ou seja, aquele objetivo pelo qual se constrói, dentro da teoria de Martha Harneck, um processo revolucionário, né? E, no nosso caso, dentro dos objetivos nossos de conquista das nossas lutas. Ela traz para a gente também, né, o que significa, né, nesse contexto de estratégia e tática, né, as forças motrizes, e tem diferenças, né, de uma força real, potencial e força real. Esse outro ponto, que é a questão da força dirigente, é muito, muito importante você pensar sobre essa categoria, esse conceito de Martha Harneck, quando você pensa numa organização de um movimento, processo de lideranças, né, de ampliação, de fortalecimento interno dos movimentos, e, propriamente dita, a estratégia e a tática, o que são elas, né? Bom, como eu disse anteriormente, no início, o meu pensar sobre essas categorias e esses conceitos, dentro de uma estruturação de luta, de organização de objetivo, para saber para onde eu quero chegar e como eu vou fazer para chegar lá, eu pessoalmente, tenho que compreender isso, procuro compreender isso, a partir dessa máxima do Marx, que nós construímos a história. Nós somos o único ser, né, que temos a capacidade e a responsabilidade da construção da nossa própria história. Ou seja, a gente se transforma e transforma a natureza a cada minuto, né? A cada minuto para a gente é um minuto histórico, a cada momento para nós é um momento histórico, a cada dia é um dia histórico, dentro dessa concepção da praxis de Marx, que, traduzindo, é assim, eu quero fazer algo, eu vou procurar saber como vou fazer e vou me organizar para fazer. Então, a praxis marxista, para mim, é o que me orienta a compreender essas organizações, a organização e esse aprofundamento dos conceitos, das categorias trazidos pela Martha Harneck, para a gente se fortalecer nas nossas lutas, né? Bom, vou dar uma passada bem rapidamente sobre os conceitos, né? A estratégia, então, assim, é uma definição, né, das formas como eu vou proceder, né, ou o caminho que eu quero seguir
para eu poder atingir, né, meu objetivo, bem resumidamente, então, é a definição das formas, né, de como se deve proceder, ou o caminho, ou a definição do caminho a seguir, é o que a Martha Harnik traz para nós como definição de estratégia. Essa é a estratégia, a definição. E ali, lembrando, né, o Pedrão trouxe literalmente, né, o que a Martha Harnik coloca na sua obra, e que quando a gente não sabe o caminho que a gente quer seguir, qualquer caminho serve, né? E se aparecer uma encruzilhada, então, nesse caminho, aí que nós estamos ferrados mesmo. Bom, a tática, então, é o conjunto de orientações concretas, né, para pôr em prática a estratégia. Então, ou seja, a forma com que eu vou me organizar, são os métodos que eu vou escolher para construir as minhas lutas, é aquela leitura do momento para eu aproveitar as contradições que surgem, que poderão ser favoráveis, né, para o objetivo e para eu atingir, para eu continuar naquele caminho e chegar, né, na minha meta, na minha estratégia. E também entre as formas de agitação que a gente vai fazer. Então, tudo isso são táticas, né? Ou a tática, é esse conjunto de orientações concretas para a gente seguir em frente. As forças motrizes, né, potenciais, né, são, por exemplo, classes e setores sociais que, de alguma maneira, deveriam ter interesse por um processo de construção social, aqui ela traz a palavra revolução, mas é um processo de mudança que a gente quer ter, para um processo de conquista, por exemplo, de um território, para a conquista, por exemplo, dos nossos projetos em diferentes áreas da nossa atuação enquanto militantes, enquanto movimento social, né? Bom, esses são os potenciais, né, que poderiam ou que deveriam ter interesse. Agora, as forças reais, forças motrizes reais, são aquelas que efetivamente atuam na construção daquelas táticas e abraçam a estratégia que é o caminho que vai nos levar aqui. Então, as forças motrizes reais são aquelas efetivamente que se articulam com vistas a fazer acontecer as táticas, né? E as forças dirigentes, que eu acho fundamental a gente ter muito claro, que são as forças que conseguem construir processos, né, de ampliação das forças revolucionárias, né, ou das forças de luta por uma causa, né, nos nossos diferentes movimentos. Ou seja, são aquelas forças que atraem, né, atraem e que estabelecem confiança, que estabelecem confiança e confiabilidade, parceria, companheirismo, né? É aquela força dirigente que é capaz de trazer mais forças sociais de lutas para o processo revolucionário, para o processo de conquista das nossas... Bom, e as forças de oposição, como a gente falava no início, não são forças que são contrárias a nós nesse entendimento de construção de estratégia e das táticas. Mas são também as forças que, muito embora podem não ser da mesma classe social minha, do mesmo segmento de luta por território que o meu, né? Mas que, de repente, poderá estar junto com a gente com vistas a alcançar ou derrubar uma outra força, aí sim, contrária, que a gente precisa vencer. Então, a força de oposição aqui é esse olhar que a gente deve ter para ver com quem a gente pode contar. E aí, o Mel, companheiros, eu acho que naquele seminário que a gente fez em parceria com a Perseu Abramo, a gente trabalhou bastante essa compreensão das articulações nos territórios, e que a gente, naquele momento, a gente via, por exemplo, às vezes tem segmentos, né, de manifestação religiosa
que vem junto com a gente para a gente conseguir, né, uma vitória para todo o coletivo daquele território. Então, essas são as forças de oposição que podem se somar a partir do momento que a gente identifica essa possibilidade de ampliação nas lutas, né? E aí, a Marta trabalha também a questão da correlação de forças, e ela faz essa distinção de forças sociais e classes, né? A partir de uma leitura que ela faz de Lenin, né? Mas, então, essa compreensão, tanto do seu ponto de vista da gente identificar as forças sociais, quanto da gente identificar classes sociais, a gente tem que partir sempre do processo de uma compreensão da classe proletária, né? Então, todos aqueles que têm a consciência de classe e lutam, né, por seus interesses de classe. Então, essa seria a força social proletária, que ela chama, né? Mas também fazem parte dessa força social proletária todos aqueles outros setores sociais que não necessariamente podem estar, né, na nossa mesma classe proletária, mas que se somam junto na luta das posições proletárias de classe. E aqui, nesse aspecto, eu acho muito bacana também, por exemplo, a gente, relembrando os nossos cursos de formação da CMPI em São Paulo, Florestan Fernandes também nos ajuda muito a compreender essa questão, né, das forças sociais, da força de classes, quando ele trabalha, por exemplo, a questão da Revolução Burguesa, dos processos revolucionários, né, o que é revolução. Então, um pouco isso que a gente... E a correlação de força e classe, então, ela aqui, no primeiro caso, que é correlação de força, ela se refere à forma como as diferentes forças sociais se agrupam. E aqui, essa compreensão é fundamental. Por exemplo, em 2014, a gente teve que fazer essa leitura, 14, 15, 16, no processo do golpe, no processo do golpe, do final, nas eleições do segundo turno, da presidenta Dilma, depois no processo do golpe, a gente teve que fazer muito essa leitura, né, das diferentes forças sociais que se articulavam, se agrupavam, e saber com quem a gente contava dentro das nossas mobilizações. E ali, naquele momento, eu acho que nós já tínhamos estudado a Martha Harneck lá em São Paulo, e tenho absoluta certeza que nos ajudou muito a gente a compreender como fazer nossos processos, movimentos de massas, lá naquele momento do golpe. Então, é fundamental a gente compreender o que é uma correlação de força e uma correlação de classe, né? E no caso de correlação de classe, é exatamente a capacidade, né, que cada um tem para impor seus interesses. Aí, então, ou seja, aí você já tem que pensar os interesses de classe mesmo, né? E momentos em que a classe dominante, por exemplo, que a gente chama, ou o capital, por exemplo, tem hegemonia. E a gente teve essa experiência nesses últimos anos do governo federal, né, que se instaurou a partir do golpe da presidenta Dilma, especialmente a partir das eleições de 2018, né? Então, aí você percebe claramente a articulação das forças de hegemonia de classes, mas também a gente percebe, nesse mesmo processo, a questão da correlação de força. Bom, tudo isso a gente tem que pensar, e aí a própria Marta traz para a gente, e aí a gente já começa a sinalizar a importância da gente trazer bem de pronto essas categorias, esses conceitos, para a gente pensar no nosso próximo módulo de formação, que vamos trabalhar a questão da conjuntura, e quando a Martha Harneck disse, né, que as táticas são definidas por uma leitura de uma situação concreta, né?
a situação concreta do momento que a gente vive enquanto força social, enquanto classe proletária, enquanto movimento, é que vai definir para nós qual é a tática que a gente vai adotar naquele momento. E, para isso, a leitura da conjuntura é fundamental. Então, porque ela diz que cada vez que surge uma nova conjuntura política, a tática deve responder com forma de organização diferente, deve se ajustar de acordo com o que a conjuntura exige. Então, compreender a conjuntura política, o momento histórico em que a gente está vivendo, e para a gente poder saber que ferramenta a gente vai usar, é fundamental nesse estudo nosso da razão da gente, né, estar fazendo essa nossa formação política. E ela ainda diz, né, que, por exemplo, o período de calma é o chamado período em que a gente não precisa estabelecer grandes lutas, com dispêndio de grandes energias, porém, não é o momento da gente apenas ficar na celebração, muito embora a celebração faz parte também desse processo de acumulação de forças. Mas é importante a gente estabelecer, dentro da nossa estratégia, para a gente chegar e caminhar naquele rumo, um período de, eventualmente, que não demande de nós grandes lutas ou grandes momentos de lutas, é o momento da gente acumular forças. E acumula-se força fazendo formação política, por exemplo, né? É uma maneira de fazer acumulação de forças, desenvolver processos internos dos nossos movimentos, né? de articulação, de métodos, né? Então, tudo isso não é momento da gente sombra e água fresca, porém, na sombra e água fresca, a gente tem que aproveitar dessa oportunidade como momento de acumulação de força. E já há o que ela chama, né, de período pré-revolucionário, né, ou momento de lançar o assalto ao poder, né? Então, lembra que a gente comentou antes que ela sempre traz essa figura, né, revolucionária, porque ela fundamenta exatamente nas teorias de Lenin, mas aqui, para nós, a gente pode trazer esse pacto de que o assalto ao poder significa aquele momento precioso ou oportuno da gente atingir realizar a nossa estratégia, né? Então, atingir, por exemplo, um sucesso na nossa ocupação, ou numa luta comunitária, ou num embate político. Então, esse é o momento do assalto ao poder que vai exigir de nós, aí sim, grande dispêndio de força revolucionária ou forças de luta social. Então, essa situação concreta é que define a tática e a compreensão da conjuntura é fundamental para isso, né? Muito bem. Bom, aqui agora a gente está já dentro do que eu propunha. Eu quero que a gente garanta, ao mesmo tempo que nós coletivamente desejarmos para a gente partilhar, mas já pensando que a gente está trazendo essas informações em vista do nosso próximo momento de formação, né? E aí, eu quero trazer aqui, independente, sem entrar na análise de pensamento político e teórico do mineiro chamado Guimarães Rosa, trazer um pouquinho, uns extratos, né, do seu poema, que de alguma maneira, de forma lúdica, ele fala para nós que a nossa vida ela é um processo dialético, né? Então, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E ele segue em outro trecho. A gente principia as coisas no não saber por quê, e desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexida e temperada. Então, é por isso que a gente tem que ter estratégia para a gente precisar poder dizer que a gente sabe o porquê, né? Mas sem perder de vista que esse processo é coletivo. E aí eu acho que teve uma pergunta na aula passada, exatamente quem que define a estratégia, quem define a tática, as táticas.
é uma construção coletiva, porque a vida é mutirão de todos, a vida, sob o ponto de vista da praxis de Marx, né? A vida sob um processo de construção da história. E só se constrói história nós, mulheres e homens, por todos remexendo e temperando a vida. Compas, é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. E aí agora, deixa eu ver se eu dei conta. Parei o compartilhamento? Parei? Parou sim, Paulinho, parou sim. Tá bom, Compas. É nóis. Obrigada, Paulinho. Muito, muito importante tua contribuição. Muito bom poder seguir no processo da Marta contigo, e eu acho que é muito complementar essa proposta que a gente tem feito de ter um formador em um dia que seja externo da CMP e outro interno. E metodologicamente tem sido muito interessante, sabe? Porque a gente tem uma visão externa e quem é nosso da CMP consegue aterrar aquele conteúdo para o nosso espaço. Então, apesar de ter momentos diferentes, mas eu acho que tem sido acertado essa coisa. Então, tanto o Rosinaldo teve uma visão da UEL, e aí depois, na AMA, trouxe a reflexão a partir da análise das nossas redes sociais. Então, acho que essa dinâmica tem sido muito rica. Gratidão por complementar e por trazer esse conteúdo para a ciranda de hoje. E aí já abro aqui as inscrições para a nossa ciranda. Kiko pediu a palavra e queria agradecer o esforço de cada representante de formação que eu vi que deu uma mobilizada e que conseguiu chegar junto, e as representantes também da direção nacional que estão aqui com a gente. Kiko, está contigo. GG, depois é tu. Bora, mulherada, para a gente colocar um compa. Estão me ouvindo aí, gente? Tá dando para ouvir? Não estou te vendo, Kiko. Estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Não, deixei desligado aí que está carregando, senão vai atrapalhar, vai dar interferência. Primeiro, dar uma boa noite para todos e para todas. Mais uma vez aí, Paulinho. Faz tempo que eu não vi o Paulinho. Vi o Paulinho na sexta-feira, uma alegria estar participando aí com esse grande companheiro, Paulinho. Acho que foi falado algumas coisas que eu vou perguntar o que já foi perguntado na outra aula, né? Como a gente consegue manter um governo de esquerda, Paulinho, por tanto tempo, né, no poder, se esse governo não se aproxima de nós, que lutamos e acreditamos na ideologia deles, né? Acreditamos na nossa, fortalecendo eles, mas eles não têm o mesmo entendimento com nós, né? Eu acho que esse PPA, ele foi um pouco assim, esperança, deu um pouco de esperança para nós, mas a gente quer saber se para o ano que vem ou para o resto do mandato dará tempo de implantar tudo aquilo que foi proposto, ou algumas coisas, porque senão a gente vai cair numa utopia novamente, vamos ficar sonhando, como o companheiro GG falou na outra aula, que vinham para nós e diziam para nós, olha, vamos para a rua e que nós vamos reverter. A Dilma não vai cair. E a gente viu o que aconteceu. E a gente não quer mais viver esse momento. A gente quer uma aproximação do governo de esquerda, num fortalecimento, não só nas aulas que é nos feita para nós, aí como está sendo essa, que a CMP sempre nos propõe, de formação política, mas não é só para esse grupo nosso CMP, para outros que não têm o entendimento. Eu vi muita gente lá presente na sexta-feira, não sabia o que estava fazendo lá. Foi lá para bater pau porque o Lula ia, não é isso que a gente quer. A gente quer pessoas formadoras de opinião para chegar lá e dizer, olha, não é assim que eu penso. Eu, pode dizer, dizendo por mim, não vou nem dizer pelos outros, porque cada um fala por si, eu não consigo entender o que esse governo tem, que a gente não está governando, que a gente está vendo duas pessoas mandando, que é o Lira e que é o Pacheco, que diz o que vai fazer e ainda tem coragem de dizer na televisão de que
cada um que vai andar com as suas pernas. Até quando a gente vai viver isso? Está faltando um pouquinho mais de informação política e das pessoas terem suas próprias opiniões, que vai ter eleição municipal por todo o Brasil, e a gente precisa de fortalecimento, não ver o que a gente viu nas últimas eleições e continua vendo tantos anos aí. A gente vê gente procurando papelzinho no chão e votando em qualquer um e dizendo tanto faz. Então, acho que essa formação que a gente está fazendo é importante, mas é que ela também chegue nas periferias e chegue nas favelas. Agora não tem mais desculpa, né? Dá para a gente fazer virtual. E puxando a orelha dos companheirados aí, iniciou com muita gente, a gente está vendo aí agora o desinteresse. Será que as pessoas já aprenderam? Será que as pessoas já sabem tudo? Então, acho que a gente precisa se policiar também e prestar mais atenção. E está tendo uma oportunidade de uma formação política e ter um compromisso, estar presente aqui, para que depois a gente não venha dizer coisas que a gente não sabe, ou repetir igual papagaio, ficar falando coisas sem fundamento. Então, é isso, Paulinho. Uma pergunta para ti aí, meu irmão. A gente vai conseguir colocar em prática algumas coisas daquelas propostas, ou 10 ou 12 iniciais, que foram muitas que teve lá. Ainda está tendo ainda, né? Acho que não encerrou, né? Até terça-feira, último dia. Então, a gente saber o que de fato a gente vai ter para os próximos anos, a gente vai ficar sonhando de que um dia a gente vai conseguir implantar de verdade aí um governo de esquerda, porque a gente não está vivendo um governo de esquerda. É isso, gente. Valeu, companheiro. Vou passar para Paulinho. Podemos fazer bloquinho? Ou você prefere ir uma a uma respondendo? Não, vamos fazendo um bloco aí depois a gente responde. Se a gente perceber que o bloco está ficando grandão demais, aí o risco é a gente perder um pouco, aí a gente, né? Mas vamos fazer um bloco aí. Ok. Então, Genilce, está contigo. Boa noite. Depois eu passo para a GG para a gente ir revezando, tá certo? Então, estava aqui pensando o que perguntar. Boa noite, pessoal, tudo bem? Companheiros e companheiras da CMP. Bom, parabéns, Paulinho, bom te ver aqui, né, entre nós. E eu acho que você, como companheiro da aula passada, trouxe aí, né, questões sobre conjuntura, né, até como a gente analisar a conjuntura, né, que leituras a gente faz, né, nessa conjuntura, ou como fazer a leitura da conjuntura, não é? E por isso a minha pergunta aqui o tempo todo é qual que é a nossa estratégia e qual que é a nossa tática, né? Se a gente tem isso claro para nós, não é? Se já tinha perguntado aquele dia se isso é coletivo ou se é individual também, acho que a gente perguntou, né? E o grande desafio, que eu acho que é da democracia, né? Que é você tirar estratégias e táticas coletivas. Acho que a democracia traz para a gente um grande desafio, né? E, por isso, eu acho que, se nós estamos aqui no espaço do movimento social, né, até a gente entender também o que é um movimento social, o que é um partido político, o que é um sindicato, né, quais são as diferenças, em quais espaços a gente está, né? Por exemplo, que espaço é esse que nós estamos agora? Né? O espaço do partido, onde a gente vai analisar o governo, o espaço do movimento. Acho que tem umas coisas que tem que ficar bem, assim, bem, né, mas a gente tinha que ter esses conceitos, né, do que é cada coisa, até para a gente pensar quais as táticas e estratégia, né, porque uma coisa é o movimento social, outra coisa é o partido, né, a correlação de forças, né, acho que tudo, essas questões que você colocou aí está pertinente, né, quer dizer, qual é a correlação de força, né, até para a gente avançar na nossa estratégia, né, e quais são as táticas que a gente usa para mudar essa correlação de força. Talvez a eleição seja o momento da gente tentar, né, alguma tática de mudar, mas não é só ela, né? Até porque a eleição é de 2 em 2 anos. Eu acho que até muito rápido, né? Passou um ano, já outro ano você já está pensando em eleição. E dentro disso tem essa questão do governo, né? Que para nós foram anos de luta, né? Desde a construção desse partido até, né, ver esse partido no governo e depois golpe, prisão e a volta ao governo. Então, acho que tem grandes desafios aí, até para a gente entender
né? O que a gente consegue avançar e o que a gente não consegue avançar, até dentro da questão histórica, né, desse país de ditadura, desse país de anos de escravização. Então, acho que você trouxe elementos importantes aí que acho que a gente vai amadurecendo aqui nas falas e nas conversas. É isso. Obrigada, Genilce. Genilce também é do nosso Coletivo Nacional de Formação, da CMP de São Paulo, do Coletivo de Mulheres. E agora, GG, está contigo. Boa noite a todas, a todos e todos. Antes de mais nada, eu quero me desculpar que eu entrei um pouco atrasado hoje, estava em outra atividade, mas deu para pegar muito bem a explanação do companheiro Paulinho. E olha, companheiras, companheiros, eu tenho alguns problemas com os nossos teóricos. É porque eu tenho, na minha formação política e ideológica, eu tenho um outro caminho. Nas nossas apresentações, nós parece-nos que temos medo de falar de um processo mais duro e aí ficamos meio no limo. Porque, para mim, veja, a condição do poder popular nada mais é, para mim, nada mais é que a tomada do poder, tomada de poder. O que fez aqueles moleques irresponsáveis lá em Cuba. Tomaram o poder. E nessa tomada de poder, eles estão até hoje. Se não fosse aquela meia dúzia de moleque irresponsável, como a burguesia brasileira dizia, e a burguesia brasileira até achava que a Revolução não ia dar certo, a Revolução Cubana, mas para a Revolução Cubana dar certo, teve mudança na tática e na estratégia. Quando eles perceberam que o viés eleitoreiro não era a saída, eles foram para qual viés? A Revolução Armada. A gente morre, mas a gente mata. E nós, a esquerda, hoje, no resto do mundo, menos Cuba, ainda acredita que esse viés eleitoreiro é possível desfazer a tomada de poder. E eu insisto em dizer, jamais se fará uma revolução proletária sem haver derramamento de sangue. É duro, é duro. Mas, GG, não, companheiras, companheiros, nós não nascemos para cimento, nós nascemos para passar uma época por aqui e depois sairmos e outros ir para os nossos lugares. Por isso que eu vejo que eleição já superou. Para mim, a eleição daqui a 4 anos de Lula ou de quem vai concorrer à eleição pela esquerda não vai muito longe, não. Nós vamos ganhar 2, 3, 4 eleições e a burguesia vai vir de volta e vai se apropriar do poder. Por quê? Porque nós não tivemos coragem de usar a tática da força. E aí, companheiro Paulinho, ou nós usamos a tática da força, que é o derramamento de sangue, que vai ter que ter, vai ter que haver, ou nós vamos ficar o resto da vida. Vai e vem, vai e vem. E quem é que está pagando por isso hoje? Quem são os pagadores hoje? É o proletariado. E o mais miserável possível, quem mais paga. É o que mais paga. Essa é uma questão difícil. Saio dessa e vou para frente. No momento do golpe, 2013, eu não tinha dúvida, porque quando eu voltei da Venezuela, em 2006, no primeiro momento que eu fiquei fora do Brasil, quando eu voltei em 2006, eu dizia que a gente sentia cheiro de um golpe e não queria assumir isso.
Eu ouvi alguns companheiros nossos dizer assim, GG está querendo adivinhar. GG, você é louco, você não está na Venezuela que tem golpe todo dia. Eu disse, eu estou sentindo o cheiro do golpe e no Brasil, e o Brasil será a bola da vez. Eu disse isso numa plenária com 500 pessoas e um companheiro me tira o microfone da mão para dizer essa palavra. GG, nós estamos no Brasil, aqui é Lula e acabou-se. E 2013 foi golpe. Alguns de nós, inclusive eu, caminhei lado a lado, dando cotovelada. Estou concluindo. Dando cotovelada nos filhos de Plínio Sampaio, o Plínio Salgado. E quem são os filhos de Plínio Salgado? São a continuidade do fascismo que o pai dele tentou implantar lá atrás. Nós precisamos estudar a história do Brasil para saber o que foi, o que é. E aí, por isso, meus companheiros, eu encerro dizendo o seguinte. Se nós não mudar a nossa tática, a nossa estratégia, continuar nessa questão eleitoral, que para mim é eleitoreira mesmo, daqui mais 8, 10 anos, nós vamos ter um outro golpe e que esse outro golpe, quem vai pagar mais uma vez, como está pagando caro hoje, é a classe trabalhadora, os miseráveis mais jogados. Por isso, meus companheiros e companheiras, eu gostaria que a gente aprofundasse nesse viés, Paulo. É isso. Boa noite. Obrigada, GG. Paulinho, temos inscrito também Daniele, Chiquinho lá de Pernambuco. Podemos fazer uma devolutiva e depois abrimos para o segundo? Seguimos. Para não esticar Podemos muito. fazer. Vamos fazer a devolutiva já, então. Pode ser? Ótimo. Massa. Bom, a gente tem aí as contribuições do Kiko, da Genilce e do GG, tá certo? O Kiko, deixa eu... Aí, o Kiko, acho que a sua provocação, eu preciso atualizar e aí aproveito para compartilhar essa informação para todas as companheiras e os companheiros, como está se dando esse processo do PPA participativo e quais são os próximos passos. E aí, depois, o Kiko, eu tento voltar um pouco numa colocação sua que é bastante complexa, que é a relação do governo com os movimentos, com a classe trabalhadora, que é, no meu entender, a sua indagação. Bom, o PPA foi um processo que começou em maio e concluiu agora no dia 14 de julho, nas plenárias presenciais, e a plataforma se encerrou, a plataforma por onde a gente poderia votar, né, propostas e programas, encerrou na noite de domingo. Tá? Junto com esse processo de votação na plataforma e também a participação das plenárias presenciais, e elas tinham como objetivo promover a informação sobre o PPA. Então, ali não tem problema ter companheiros e companheiras que eventualmente chegaram lá e ali receberam a primeira informação a respeito desse processo. Porque as plenárias presenciais elas tinham mesmo esse objetivo, tanto que, ao longo da trajetória, a gente mudou a metodologia, trazendo, em primeiro lugar, na plenária, a fala da representação da sociedade civil. E depois, em segundo plano, a fala das autoridades. Agora, junto com essa dimensão da participação digital e das plenárias presenciais, tem 3 eventos de fórum interconselhos. São os conselhos nacionais, que mandam algumas representações de alguns membros desses conselhos para esse fórum
aqui em Brasília, que o primeiro foi em abril, o segundo foi agora, segunda e terça-feira passada, dia 10 e 11, que já trabalhou o que foi construído pelo processo do PPA no Brasil inteiro, num relatório, e esse relatório vai ser encaminhado para o Ministério do Planejamento e para todos os ministérios que construíram os seus programas dentro do que foi votado. Exatamente pautando e priorizando tudo que foi colocado na plataforma como manifestação da população. E agora, no final de agosto não, em meados ou até o final de agosto vai ter o terceiro fórum. Esse terceiro fórum, Kiko, vai ser para os conselhos nacionais tomarem conhecimento do que foi colocado na lei final a ser encaminhado o Congresso, que vai representar, então, essa participação da sociedade civil. E, junto com esse processo, a construção de uma metodologia de monitorar e acompanhar, porque aí a gente sabe que esse projeto vai lá para o Congresso, ele é obrigado a ir para o Congresso, né, que é uma das leis, né, do planejamento do Estado, como acompanhar. E o próximo passo, Kiko, é construir, dentro dessa dinâmica, a partir do ano que vem, o orçamento participativo federal. Então, são pequenos avanços que visam, Kiko, trazer a contribuição da sociedade civil, da classe trabalhadora, dos movimentos, na construção do planejamento federal. Então, só para atualizar o que é um pouco isso, eu penso que essa questão da aproximação do governo com os movimentos, com a sociedade civil, com as entidades, com a classe trabalhadora, é um processo político que ele demanda esforço dos dois lados. Né? Eu acho que, por exemplo, a classe trabalhadora, como coloca o GG, tem que fazer o seu processo de luta e exigir a sua incidência no governo. E, obviamente, o governo tem que construir mecanismos e instrumentos para que isso aconteça. Então, aí é um pouco do que a gente... A Genilson, ela coloca sobre a questão... Genilson, é um prazer também estar aqui com todos vocês. Nós estamos com 41 pessoas na sala, é uma alegria enorme partilhar com vocês aí. Tempos que a gente não dialoga assim. Mas ela coloca uma indagação, e aí eu entendo essa indagação enquanto Central de Movimentos Populares. Qual que é a nossa estratégia? Qual que é o caminho que a gente quer seguir? Aonde a gente quer chegar? Enquanto movimento popular. E qual é a nossa tática, ou quais são as nossas táticas para a gente atingir esse objetivo, manter esse caminho e conseguir chegar onde nós queremos chegar? Acho que é uma pergunta que a companheira faz para nós, enquanto movimentos populares, enquanto Central de Movimentos Populares, mas, sobretudo, compreendendo que a Central de Movimentos ela articula movimentos de diferentes linhas de campos de luta, né? De organização. E aí, cada um vai ter a sua estratégia, sua tática, mas a Central de Movimentos Populares precisa, de fato, saber aonde quer chegar. Porque a certeza de saber aonde quer chegar é que ela vai ser capaz de construir as suas ferramentas de lutas ou as suas táticas. E aí, Genilson, eu acho que a gente tem à frente uma grande oportunidade que a gente precisa ter clareza disso, ter a certeza disso, desse momento, que é o 7º Congresso da CMP a se realizar em outubro. Lá, a gente tem que ter a capacidade, enquanto de Central de Movimentos Populares, de daqui até lá, nos nossos processos de construção desse congresso, de ter uma definição clara qual que é a nossa estratégia, aonde nós queremos chegar enquanto forças sociais, enquanto movimento político, enquanto movimento popular. E eu falo movimento político, não movimento político partidário, movimento político
dentro dessa compreensão da nossa incidência no Estado, até de indagação, GG, que Estado que a gente quer, né? Então, o Congresso, para mim, eu vejo como essa oportunidade, Genilce, companheiras e companheiros, da gente ajustar nosso caminho, construir a nossa estratégia, definir a nossa estratégia enquanto central de movimentos, enquanto organização de movimentos populares, e aí só com essa definição, efetivamente, que a gente vai saber quais são as táticas que a gente vai construir. Bom, e aí, saber quais as táticas que a gente vai construir para atingir e chegar à nossa estratégia, eu já entro na fala do companheiro GG, que conclama, efetivamente, que deve existir um processo de luta, de organização da classe trabalhadora, com vistas à tomada do poder, né? E aí a gente tem que ter claro, GG, que tipo de poder a gente quer construir, com base numa estrutura de um Estado capitalista, de um Estado burguês, ou com base na construção de um Estado popular, ou da anulação das classes sociais, que é um pouco que norteia também as nossas utopias da luta de classe, né? Então, isso a gente tem que ter muito, muito certo disso. E aí, na sua afirmação que você não tem dúvidas com relação à urgência, à necessidade e à tática da luta armada como sendo a tática necessária, nesse momento, a gente tem que refletir sobre essa sua afirmação com base no que a Martha Harneck nos coloca, sobre análise de conjuntura e definição de tática. Se você compreende que a tática a ser adotada agora é uma luta de classe, é uma luta armada, você tem que ter clareza disso a partir da leitura que você faz da conjuntura, de correlação de forças, né, de forças hegemônicas ou não, como é que está a correlação entre as classes sociais. Então, se nós estamos aqui com esse partilha de tempo entre nós aqui, para a gente pensar sobre estratégias e táticas, aí a gente tem que também trazer as nossas indagações para dentro das teses e teorias que nós estamos estudando, nesse momento. E aí eu concluo exatamente nos conceitos que você trouxe para nós. Você trouxe a construção do poder popular, você trouxe o conceito da tomada do poder, né? Obviamente que aqui estabelece uma compreensão do que é classe social e do que é Estado, e aí você traz o conceito da luta armada como uma tática a ser adotada. Então, tudo isso, GG, tem que estar confirmada numa leitura de conjuntura que você faz e que seja capaz de dar conta para nós que esse é o momento oportuno da luta armada. Tá certo? Então, é um pouco essa partilha, Mel, que a gente faz, né, sobre essas três conjuntos, e é óbvio que eu não quero aqui de maneira nenhuma que o nosso diálogo aqui seja diferente de ser realmente um diálogo. É um diálogo que a gente está compartilhando e, obviamente, que nós estamos em 41 pessoas na sala para refletirmos juntos e para a gente construir esses nossos pensamentos a partir do tema que nós estamos estudando hoje. Ok, Mel? Com certeza, Paulinho. Olha, gente, queria propor aí que na fala de... estava escrito antes Chiquinho, antes de Mário, mas na próxima fala a gente encerrasse as inscrições e talvez aí a gente faz um bloquinho um pouquinho maior agora para ver se a gente dá conta e dá mais um tempinho para Paulinho, pode ser? E aí, para a gente conseguir não se afastar muito das 9 horas e depois. Simbora então, gente.
Aí você tinha um não? Não? Então, depois, quem tinha se inscrito foi Mário. Sou eu? Estão me ouvindo? E, Boa Marião, noite. estamos ouvindo? Estamos ouvindo. Boa noite a todos aí, todos e Isso. todas, né, e todos. Dar boas-vindas aí ao nosso coordenador de formação, né, Cláudio Ferreira, junto com Marília Veridiano, Adailton e Rogéria Ferreira do Espírito Santo, da CMP do Espírito Santo. E parabenizar o Paulinho pelo brilhante tema que traz hoje, né, e parabenizar também qual o seu trabalho vocês têm desempenhado à frente do governo federal, dando assim, nos honrando, né, no papel que é o grande desafio, né, que traz para desfecho, né, final, que é o orçamento participativo do governo federal, que é o PPA que começou. Sei que tem dificuldade pra caramba no Ministério, né, mas é um grande avanço. E parabenizar aí pela atuação da grande companheira Kátia, que esteve aqui com a gente, parceiraça de primeira, tá? E dizer assim, ao GG e aos demais, que a gente é um momento novo para a gente, quando retomamos o poder, correto? E de cara, em menos de 7 meses, né, temos aí um grande desafio, que é trazer o PPA. Esse PPA é a salvação das nossas vidas futura. É a salvação da nossa geração que está atrás da gente aí. O meu filho, o meu neto, e ter a legitimidade de você governar realmente com o povo. Esse é o sonho de cada um governante que quer governar com o povo. Quando você treina a ferramenta do PPA, trazendo para a gente discutir em cada estado, com o movimento de base, e quando tem um grande líder em nível nacional que fala assim, eu vou fazer aquilo que vocês querem que eu faça. Participem no PPA, votando a proposta que vocês querem, construindo isso. Então, nós estamos num novo momento da construção que eu creio e acredito que esse Brasil, esse governo é nosso, esse Brasil é nosso, estamos construindo novas lideranças. Cada um de nós estamos aqui, Paulinho, estão aprendendo o que é PPA, o que é LDO, o que é LOA, o que é SG. Nós estamos voltando para um banco de uma faculdade, aprendendo essas siglas, né, que nos atormentam, e estamos preparando um novo movimento popular de base, que o papel da CMP é articular políticas públicas e fortalecer. Assim, eu vejo que nós estamos no caminho certo. Óbvio, temos que puxar a orelha do governo federal. Precisa de olhar mais para a base. Daqui a pouco nós temos aí a formação, voltando à educação popular, para formar as novas lideranças nas periferias, lá nos guetos, né? Lá no campo, lá no meio urbano, né? Aí a negrada vai sair daquela senzala. Porque sem esses instrumentos a gente não consegue nada. Porque nós temos a instituição preparada, mas não sabemos pescar o desfecho final. E aí eu acho que o PPA, tornando no orçamento participativo nacional, nós vamos ter a possibilidade de fazer política sem estar com o pires na mão. Parabéns, Mel, pelo trabalho. Cláudio, boas-vindas aí no grupo de formação da CMP. Obrigado a todos. Obrigada, Mário. Vou passar para a Daniele, para a gente fazer esse nosso revezamento de gênero. E aí não temos ainda nenhuma companheira para intercalar depois do próximo companheiro. Quer dizer, eu estou inscrita se nenhuma companheira se habilitar aí, mas vamos embora. Rogéria, muito bem, mulherada. Nani também, e aí a gente encerra as inscrições, porque senão não dá tempo da gente terminar. Tá Bora bom. lá, gente! Daniele, está contigo. Bora lá, então. Eu queria, antes de fazer a pergunta, só trazer mais algumas considerações importantes, que é sobre a questão da participação popular na definição das estratégias, porque, na verdade,
Na aula passada, eu tratei sobre essa coisa de definir as coisas em poucas pessoas ou pessoas sozinhas definindo coisas que é para um monte de gente. Que podem e devem opinar e participar, porque é assim que a gente consegue, então, definir os passos que a gente vai dar para alcançar nossos objetivos, né? E para isso também, dentro dos movimentos, eu acho muito importante as reuniões, e as reuniões em que se escuta todas as pessoas, porque às vezes a gente vai em alguma reunião e fica aquela angústia, beleza, então, e aí, o que vamos fazer então? Pois é, o que vamos fazer é nós que estamos lá participando juntos e juntas é que vamos definir, né? Então, para isso, então, numa reunião tem que ter tudo as informações, análise de conjuntura, com informações bem concretas presentes para a gente, então, poder conseguir definir os nossos passos. E, para terminar a minha fala, eu quero apresentar uma pergunta que é o nível de compartilhamento, porque vários companheiros e companheiras falaram sobre a questão das estratégias do PT, e eu trago também outra questão que também nos pegou de surpresa quando o Lula apresentou, por exemplo, o Alckmin. E aí a gente pensou, mas onde que foi definido isso? Com quem que foi conversado? E tantas outras coisas que chegam para nós defendermos sem a gente saber o motivo ou como que se chegou naquela tática. Então, eu fico pensando sobre os níveis de compartilhamento, quando se define algo para várias pessoas atuarem, mas, de repente, as pessoas não sabem por que aquilo foi definido e por que eu tenho que defender aquilo se eu não entendi o contexto daquela definição. É isso. Está aí? Então, como a Dani já terminou, cadê a Mel? Vamos chamar aí o próximo. Gente, acabei de cair e reconectar. Bora lá, então. Pode chamar o próximo. Não consigo visualizar aqui. Temos aqui, gente, o Jefferson, o Sérgio e a Rogéria. Eu acredito que deve ser o Jefferson agora, não é isso? Isso, Jefferson mesmo. E eu levantei a mão também. Vocês tiraram, foi? Nani e eu. É que agora entrei primeiro. Mas vamos lá, Jefferson, está contigo, compa. Arrocha o nó. Boa noite aos companheiros, saudação aí a todos os companheiros da direção da CMP. Eu sou da CMP do Paraná. Nós participamos aí... Esqueceram de mim, foi Mel. Anota aí, Mel. Companheiro Zé Francisco. Na verdade, assim, eu quero fazer uma fala rápida só para dizer o seguinte, porque eu acho que o Paulinho colocou muito bem a importância de a gente estar sempre fazendo a leitura, a análise da conjuntura, né? Porque todo esse movimento, né, de estratégias e tática tem que estar sempre acompanhado numa rigorosa leitura da conjuntura, né? Com todos os seus elementos que compõem esse sistema capitalista, né? E aí a gente não pode menosprezar e a CMP, os partidos de esquerda, ou, digamos, o PT, a gente tem que entender que também nós somos também movimentos, né, compostos de quadros, lideranças e de massa.
às vezes o que acontece? Nós temos uma compreensão entre os quadros, entre as lideranças, né? Mas a nossa massa, como disse o companheiro, a população, de modo geral, está longe desse debate, dessa discussão. E eu acho que aí a nossa estratégia, a nossa preocupação é como nós nos tornarmos, de fato, um movimento de massa que não uma massa de manobra, mas uma massa que saiba construir a sua própria história, né? E que tenha capacidade e condição política de dar rumo. Porque se veja, claro, democracia também é um direito, democracia também tem custo para você implementar, democracia também tem, você precisa ter um projeto de, né, quer dizer, cada plenária dessa, por exemplo, do PPA, você imagina o custo, né, que se tem, e há por trás disso uma vontade política para acontecer isso. Garantir recursos no próprio orçamento para executar as atividades. Quando nós estivemos no poder aqui na Prefeitura Municipal, que nós implantamos o orçamento participativo, isso quase 20 anos atrás, nós tínhamos um orçamento forte, porque você precisava de liderança, de estrutura, de pessoas, de espaço, você precisava ter formação com os nossos representantes, com os nossos delegados das vilas, dos bairros, para entender tudo isso. Quer dizer, democracia tem preço, tem custos também, do ponto de vista orçamentário. Então, eu acho assim que é extremamente importante a gente ter, claro, ter sempre essa ansiedade do ponto de vista da revolução, mas a gente não pode esquecer de estar compreendendo a conjuntura e o tamanho das nossas pernas. É claro que a gente queria não só ganhar o governo, mas queria também ter força política suficiente, né, para fazer o enfrentamento da direita, para fazer o enfrentamento com o agronegócio, com o sistema financeiro na disputa dos recursos públicos, na disputa do orçamento do governo federal, né? Mas eu acredito que a gente não pode esquecer do tamanho das nossas pernas, né, do ponto de vista do movimento social, do movimento popular, do ponto de vista do movimento sindical. Hoje, se você parar para pensar, por exemplo, você pega o movimento sindical, qual é o sindicato que realmente tem uma base forte de mobilização, que chama para uma assembleia, vão lá 300, 400 pessoas da sua base fazer um debate, discutir, participam de formação política, né, como nós já tivemos no passado. Quer dizer, nós estamos reconstruindo, e esse processo de reconstrução do país, como está no slogan do governo Lula, de certa forma, também um processo de reconstrução do próprio movimento, dos partidos de esquerda e tudo mais. Então, acho que é muito importante a gente ter sempre essa consideração, né, ao estabelecer estratégia, estabelecer tática, lembrar também que a conjuntura é um movimento importante que merece rigor na análise e de forma permanente, né, que sempre movimento, né, não é estático. A conjuntura se altera, a correlação de forças se altera, e é muito importante levar isso em consideração. Valeu, obrigado, companheiro. Obrigada, Jefferson. Vou passar para Chico. Chico, eu tinha te chamado, menino, mas acho que você não conectou na hora. Venha lá. Vamos só pedir para a gente tentar... a gente estava mais solto porque a gente estava com mais flexibilidade de tempo, mas vamos tentar manter esse teto aí de 3 minutos para garantir a fala de todo mundo e ter um tempinho legal para a paulinetada evolutiva. Eu não só não inscrevi GC nas inscrições, mas aí se der tempo aí a gente avalia, tá certo? Simbora. Ok. Então, parabenizar aí, né, esse momento muito bom, e ter o companheiro Paulino, os demais aí, Mel aí, com sua dinâmica. Dizer que nós estamos realmente em plena construção. Até porque, Paulinho e os demais, se nós temos um cérebro hoje com 80 bilhões de células, a gente significa que a gente se renova a cada momento. E se o nosso corpo tem 13 trilhões, é porque nós somos realmente um gigante. E esse gigante, que somos nós, temos
que montar novas estratégias para realmente continuar administrando esse país. Esse país que é um país continental, com mais de 210 milhões de brasileiros e brasileiras, né? E a gente sabe o quanto é difícil realmente administrar um montante desse. Mas não é muito problema, não, porque a China tem, acho que 3 ou 4 vezes mais do que a gente, a Índia tem muito mais do que isso que a gente está falando, e eles conseguem administrar. Nós precisamos realmente continuar se fortalecendo, mas precisa que tenha efetivamente as políticas públicas voltadas para esse fortalecimento, e a gente ainda não está vendo, a gente está muito longe. Né? A estratégia dos movimentos, de ter uma base consolidada, que ter uma base com a massa mais apurada, precisa realmente continuar esse processo de conhecimento. E a gente sabe que não chega para todo mundo. Estava percebendo o quanto foi importante essa questão do PPA, mas o grande problema não é esse. É quando chega lá no Congresso, lá nas duas casas, há muito impedimento, né, de garantir as propostas que nós, aqui de baixo, né, que erguemos esses nossos representantes, eles muitas vezes esquecem essa grande massa aqui embaixo. Se lá no Congresso não tem gente para compreender esse processo de massa do povo brasileiro, a gente vai ser, mais uma vez, passado a perna, e as nossas propostas simplesmente vão ficar a ver navio, como a gente sempre vê. Há exemplo das conferências nacionais, que a gente montou uma série de propostas, e quando a gente vai para o efetivo, não chega 10% daquilo que a gente conversou, acertou. Né? Eu estou, inclusive, aqui em diversos conselhos, e a gente tem percebido o quanto é difícil efetivar as nossas ideias, as nossas propostas. Mas, enfim, estamos num processo bom, novo, um processo novo. A gente precisa que tenha essa compreensão que nem tudo que a gente apresenta vai se tornar lei ou vai se tornar efetivamente aquilo que a gente pensa. Mas eu acredito nesse novo processo, eu acredito nessa nova conjuntura, eu sou um grande sonhador, e todo sonhador pensa que o seu sonho vai ser realizado. Eu acredito ainda que a gente vai, né, ter esse governo, vai ter mais 4, quem sabe mais 4, e a gente possa melhorar a situação do nosso povo brasileiro, que ainda uma grande quantidade depende do danado da Bolsa Família. E a gente quer ver o nosso povo independente, tendo o seu salário, sua dignidade, para não precisar de Bolsa Família nesse país. Valeu, Chico, obrigada. Rogéria. Ei, boa noite a todos. Não vou... Olha, gente, só para a gente combinar, quando der 2 minutinhos, eu vou colocar a plaquinha aqui. Quando der 3, eu começo a perturbar, tá? Então tá, eu deixo meu tempo aí, 1 minuto já. Tá certo. Boa noite a todos, não vou estender a questão de cumprimentação, enfim. Eu já fui coordenador de orçamento participativo no meu município de Serra, né? Sabemos a questão do orçamento, como a participação ela é muito baixa, né, mesmo da população em si, que elas às vezes nem entendem o que é um orçamento participativo, a importância desse orçamento, da lei, do LOAS, entende? Sobre o PPA, eu senti uma falta de a gente ir mais para a praça, conversar com a população sobre essas escolhas dessas propostas. Eu senti que poderia ter feito um trabalho a nível federal de colocar estandes, assim, não tem? Itinerantes nas praças, para as pessoas pudessem também fazer a votação, enfim. Sobre o PPA federal, eu senti que poderia ter sido mais aproveitado e era um momento para explicar para a população, sociedade,
até mesmo a gente, como né, CNP, como movimento, FAMOCOS aqui no Espírito Santo, ter levado isso mais ao diálogo. Quanto assim a questão assim da estratégia, eu vejo os movimentos, eles têm que saber, vejo que a gente tem que separar partidário. Nós somos partidários, mas somos movimentos, né? Movimentos de luta. Então, eu penso assim, conjuntura, ela é importante. Ninguém se ganha nada sozinho, né? É muito importante essa conjuntura que se faça. Eu penso que, enquanto até agora a gente ficar questionando a questão da conjuntura do nosso líder, que é o Lula, que na escolha, nós, como os movimentos, ficamos enfraquecidos. A gente não confia no Lula, não, nessa escolha, né? Então, por favor, fique uma fala, entendeu? Essa questão. A questão de nós, movimentos, nós somos muito ainda vaidosos. A gente, às vezes, não tem quando a pessoa chega assim num lugar e senta do lado do conhecido, não quer sentar do lado que não conhece, não quer fazer novas amizades, a gente fica com essa questão de fechado. Nós ficamos num fechamento dos movimentos. Então, acredito que os movimentos têm que parar um pouco as vaidades para fortalecimento. Se nós não pararmos, vamos ficar sempre nessa mesmice, nessa perda. E outra, é muito importante, igual o companheiro falou aí, que lá nas casas de leis, entendeu? Que a gente atente nas próximas eleições, que realmente a gente oriente, como a gente tem orientado, nós não orientamos, essa votação para deputado e senador, como é a importância. Porque, como o companheiro falou aí, a votação vai para lá. E aí, vai ser garantida as nossas propostas? Né? Então, é importante a gente passar isso para a sociedade, a importância de uma boa votação no deputado federal, a importância da boa votação no senador, né? E outra coisa, para finalizar. É isso, compa. Para finalizar. Vamos ser movimentos sociais, movimentos populares, sindical, e esses movimentos que vão fortalecer o presidente Lula, que fortalece o presidente Lula, porque, às vezes, infelizmente, uma má votação que eu acabei de falar aqui, ele tem que fazer, às vezes, acordos com pessoas que não poderia nem fazer. A gente sabe disso, né? Então, um abraço a todos, que a gente possa deixar a vaidade e vamos fazer um movimento bonito, de união, que eu acho que a união faz a força. Abraço. Obrigada, Rogéria. Sérgio, 3 minutos, compa. Boa noite, companheiras e companheiras. Meu nome é Sérgio, né? Sou de Uberlândia, Minas Gerais. Agradeço o convite da Mel. Ter esforçado aí, apesar da minha agenda meia puxada aqui em Uberlândia, né? Faço do movimento sindical ligado à Federação dos Servidores Técnicos Administrativos das Universidades Brasileiras, a ZUBRA, e não deixando aqui de colocar um ponto de vista em relação ao cultural. Inclusive, eu tive a oportunidade de estar ouvindo aqui o Paulinho, o GG também, um companheirão, já veio aqui várias vezes em Uberlândia. GG, saudades, um abração, meu amigo. GG, acho muito importante a fala dele, né? Que a gente avalia muitas das vezes agressiva, né? E realmente chega um ponto na vida da gente que a gente tem que pensar, de fato, o que nós queremos, que vamos fazer para garantir a sustentabilidade da nossa categoria como toda, né? E a segurança, de uma forma geral, a educação, a saúde, que é os pilares de uma nação que está em desenvolvimento. Eu acho que a gente deve pensar muito bem em relação a essa questão futuramente, porque na conjuntura que nós estamos vivenciando, eu percebi de 2010 para cá, em vez da esquerda se juntar, começaram por se lutar uma contra a outra, né? Uma contra a luta, outra contra a CUT, outra. Aí os movimentos começaram a achar a CUT
o PT contra o PSOL, o PSOL, ninguém chegava a um acordo, e com isso a extrema-direita, com apoio da direita, né, cresceu politicamente daquele período para cá. Então, assim, a gente precisa também fazer a discussão da mudança de comportamento da classe trabalhadora como toda, inclusive o trabalhador no campo. Né? A modernidade chegou, né? Hoje nós estamos aqui atrás de uma tela de computador, há pouco tempo nós tínhamos que sair daqui, encontrar em Belo Horizonte ou outra cidade qualquer aí nesse país, e hoje nós temos a oportunidade de ter isso. E hoje a meninada hoje não quer saber muito quer ficar mais à frente, não quer ir para a rua. Bom, a gente tem que começar a fazer essa discussão, falta 30 segundos, fazer essa discussão, aprimorar mais. Esse curso aqui é muito importante para a gente buscar melhoria para a classe trabalhadora como toda, e também lembrar que esse desenvolvimento hoje que está atrás do computador, que é o teletrabalho, que é a redução da jornada de trabalho, uma série de coisas, a gente tem que fazer essa discussão, trazer esse pessoal de novo para o nosso seio, e essa discussão voltar à tona, porque aproveitar o momento agora para a gente fazer a revolução de nos organizar prioramente para a gente pensar uma melhoria melhor para esse país como um todo. Então é isso. Agradeço aí pelo espaço. Obrigado. Meus 3 minutos e 11 segundos. 12. Bel? Nani? E boa noite, gente. Eu vou dispensar também cumprimentos aí para Mel, mas eu vou resumir bastante, viu, Mel? 3 pontos só que eu trago aqui, Paulinho. A primeira coisa é assim, como que a gente pensar numa tática para a gente combater esse embate nas redes sociais, que, assim, de qualquer forma, nessa conjuntura, né, é uma coisa assim muito nova e cada dia aparecem coisas novas dentro das redes sociais. E eu percebo, a gente sabe que a gente, enquanto esquerda, a gente ainda está muito enfraquecido nessa questão desse embate nas redes sociais enquanto luta, enquanto organização. Isso é um ponto. O outro ponto, assim, eu dialogo um pouco com o Kiko. Quando o Kiko fala de trazer o governo para a periferia, eu penso que a CMP está fazendo bastante isso, porque a gente, assim... Aí eu também dialogo com a fala da Rogéria, a responsabilidade dos movimentos sociais. Nós não somos partido, também não somos sindicato, e temos a responsabilidade de trabalhar nossas bases, né? Afinal de contas, nós se identificamos, somos referência. E a CMP, enquanto tática, ela tem uma formação super importante, sabe? Tem uma escola de formação na CMP, na qual a gente pode usufruir e trazer exatamente todo esse conteúdo para dentro das nossas bases, né? E qual é a estratégia nossa? Eu acho que a nossa estratégia é conscientizar, né, trazer informação para nossas bases, para que elas saibam exatamente votar. Por que a gente está nessa correlação de força dentro do Congresso? Porque nós temos pessoas que foram votadas, né, e de lados totalmente opostos. Ou seja, se a nossa base tivesse consciência de que lá é a parte importante, como votar, também estou dialogando com a questão que o GG coloca, que ele fala que, né, pela votação, ou seja, eu entendi que pelas urnas a gente não se faz a revolução, que tem que ir, né, para o embate de armamento. Eu acho que a gente precisa realmente ver essa conjuntura, porque a conjuntura que está implantada para a gente é essa correlação de força, que a gente está fraco no Congresso, o Lula tem que usar a tática de dar 2 passos para frente e 4 para trás ao mesmo tempo, porque ele precisa governar ao mesmo tempo, não pode perder o governo, porque perde se ele não usar essa tática de ir e voltar, a gente fica tudo perdido, não conseguimos explicar para a nossa base, isso é muito complicado, e eu acho que a ferramenta que a CMP, né, dá para a gente de usar essa formação, você prossegue e tem a estratégia de chegar o número maior que a gente puder, de alcançar de formação, de trazer consciência de classe para conseguir chegar na nossa estratégia, que é ter um governo realmente do povo. Para isso, a gente precisa aprender a votar. Não consegui falar tudo não, Mel, mas tudo bem. É isso aí. Deixa para a próxima.
Isso, eu sou a última inscrita do primeiro dessa rodada. A gente tem 4 minutos para o nosso tempo fechar. Então, GG também tinha pedido, eu enfim, vou fazer minha fala primeiro. Gente, eu fico muito, muito, muito angustiada quando eu escuto as nossas falas centrando no PPA. E quando eu escuto a salvação da vida do futuro do PPA, me dói mais ainda, porque, gente, o que aconteceu? Como assim a gente faz um PPA que a gente usa como estratégia? A ferramenta de participação é o espaço onde a gente está perdendo. Como é que a gente faz um PPA que, para a gente, é uma ferramenta extremamente estratégica, numa linguagem qual o nosso povo não acessa? Então, eu acho que essa é uma questão que eu quero muito perguntar para a Paulinha, nessa relação, né, de estar lá dentro pensando essa história. Mas não quero falar do PPA, eu quero falar sobre poder. E é sobre isso que a gente está conversando. A gente está discutindo poder. E o poder, quando Marta, né, traz a discussão de correlação de força, de necessidade da gente pensar na nossa gente, fecha a sua imagem, a gente está num ano... Fecha a sua imagem, que está cortando. A gente está num momento onde nós estamos no 7º Congresso da CMP, gente. Quantos de vocês aqui acabaram de participar do Congresso da CMP? A gente conseguiu, no Congresso da CMP estadual, do município, responder o que é estratégico na nossa luta? A gente conseguiu fazer uma avaliação da nossa correlação de força, daquilo que a gente tem força potencial, de como a gente disputa o poder no nosso estado. Então, eu tenho muito me toquei muito por nesse módulo sobre aquilo que a gente está passando agora na CMP e o quanto é estratégico a gente está num processo de formação e o nosso 7º Congresso vai discutir o eixo da CMP, onde a gente substitui políticas públicas com participação popular sobre poder, democracia e acesso a direitos e a vida. Então, tem uma mudança na nossa tática para que a gente possa atingir a nossa estratégia. E eu acho que é fundamental que a gente consiga olhar o nosso percurso. Antes da CMP, a gente estava na ANAMPOS, numa correlação de força, onde tinha o movimento social, sindical e o movimento popular num mesmo campo. A gente tem iniciativas aí da Frente Brasil Popular, de outras iniciativas que vamos tratar no próximo módulo, mas eu queria só trazer essa questão mesmo da importância da nossa conjuntura agora e da gente trazer esse debate para os nossos territórios e para os nossos congressos e para a gente refletir qual é a nossa responsabilidade nesse momento do 7º Congresso da CMP em reposicionar a nossa tática para que a gente possa consolidar uma estratégia que seja efetiva na disputa de poder nas políticas públicas. Simbora. Viram GG, reinscrição, e Cláudio também, uma inscrição. Agora são 9 horas, gente, precisamos tomar uma decisão. Seguramos mais 10 minutinhos. Pode ser? Por mim, tudo bem. Pode ser. Aprovado. Então, pronto. Está aprovado, Mel. Então, toca. Paulinho, posso devolver, gente, para Paulinho, porque senão a gente não vai dar conta. 10 minutos para tu, Paulinho. Tá bom. O Cláudio está com a mão levantada. Será que 1 minutinho para ele dar conta, Cláudio? Pode ser, Cláudio. Um Pode. minuto. Pode ser 1 minuto. Né? Primeiro, agradecer aí a apresentação do Paulinho, a participação de todos, porque é realmente nessa conexão de ideias que a gente pode avançar. Mas hoje eu falei rapidamente com a Mel, né? Uma das minhas formações em pedagogia, eu atuei nos últimos 3 anos numa escola de tempo integral, com 600 alunos. Então, uma lição muito forte que eu tive nesses 3 anos e outros profissionais é o seguinte: a tecnologia, primeiro, está no nosso modo de pensar. E eu trabalho muito com isso porque eu trabalho com o xadrez, tanto no âmbito escolar quanto empresarial. E consegui aqui na minha cidade, Guarapari, Espírito Santo, levar o xadrez a muitas escolas públicas, até a comunidade quilombola,
usando estratégias e táticas e mobilizando todos os atores, públicos e privados. Então, o que eu propus para a Mel, e deixo aqui em aberto, é uma contribuição de promover uma formação, que eu posso promover, trabalhando estratégia e tática e uma melhoria da análise e tomada de decisão. Porque uma coisa é o conhecimento, que a gente tem que estar atualizado. A outra coisa é a gente mudar a nossa forma de pensar, de analisar e tomar decisão, né? Ou seja, ter um conceito que nos permite se posicionar bem e tomar decisão em qualquer área, em qualquer situação. Seria isso. Acho que deu 1 minuto e meio. Maravilha. Vamos lá, Mel? Pode tocar? Posso tocar? Arrocha! Tá bom. Gente, antes de mais nada, é uma alegria muito grande a gente estar junto aqui nesse tempo, compartilhando, né, esse compartilhamento do saber entre nós, né? Nós temos aqui as contribuições nesse segundo bloco do Mário, da Dani, do Jefferson, do Zé Francisco, Rogéria, Sérgio, a Nani e o Cláudio, né? E da Mel, tá certo? Antes do Cláudio. Vamos lá. A Dani colocou a questão do compartilhamento, né, das construções estratégicas e táticas, e citou, por exemplo, a questão das eleições, né? Então, esse é um processo que é fundamental a gente compreender quando você fortalece um processo de lutas, né? Quando eu assumo uma tática ou assumo uma estratégia, eu tenho que ter um elo que, aliás, se fala, né? A Martha Harney fala sobre a questão dos elos, né? Que é o elo da confiança e o elo do compartilhamento, né? Então, isso nas nossas construções de lutas, estratégias e táticas tem que ter. O Jefferson traz a análise da conjuntura, né, a questão da distância das massas e o custo do processo de participação. De fato, pegando como exemplo, nesse primeiro ano do governo Lula, eu evito muito pouco tocar nessa questão institucional para a gente não fazer essa compreensão que uma pode interferir na outra. Mas foi uma ousadia muito grande construir, ainda que não sendo, eu já coloco na fala da Mel, ainda que não sendo a Mel fala da linguagem dentro da dimensão digital, por onde se deu o processo de participação do PPA. Mas nós temos aqui internamente que esse processo foi um grande ensaio, e não um formato definitivo de como deve se dar a participação popular na construção das políticas públicas e, de fato, se fôssemos pensar, Jefferson, em termos de dotação orçamentária, não teríamos feito absolutamente nada do que foi feito dessa jornada de plenárias nas capitais e do lançamento de uma plataforma digital que conseguiu ir muito longe, tá? Foi feito assim com muita ousadia mesmo. Em outro momento a gente pode detalhar um pouco essa história. Inclusive, a nossa construção aí em São Paulo foi um frio na barriga até nos últimos momentos. O Zé Francisco comenta sobre a falta de políticas públicas até o momento da parte do governo federal. E a relação de embate do avanço do que for proposto no PPA pela participação da sociedade civil, dos movimentos, quando chegar lá no Congresso. Então, de fato, são frentes de lutas, correlação de forças. Tá? Correlação de forças. E aí esse desenho do Congresso dispensa agora a gente entrar nele, porque é de conhecimento de todos e todas nós, né? Mas é um enfrentamento, uma correlação de forças. Sobre a questão das políticas públicas, eu acho que é um ponto de permanente cobrança, Zé Francisco, porque o que a gente quer não é se contentar com apenas a reorganização de políticas públicas que já existiam. O que a gente precisa e espera e tem que lutar para isso
construção efetiva de processo de participação popular. E esse é um grande desafio nosso, inclusive internamente dentro do governo. Mas que conta com isso, com uma efetividade dos movimentos. Para isso foi construído, por exemplo, o Conselho de Participação Social, que é integralmente representando mais de 50 forças populares, do ponto de vista da articulação com o poder, né? A Rogéria traz a questão da mobilização do PPA, que, do ponto de vista dela, poderia ter tido mais. Você tem toda a razão, Rogéria, porque se a gente for olhar na plataforma, as propostas mais votadas foram resultados de mobilização de categorias com diferentes capacidades de mobilização. Por exemplo, as primeiras que estavam lá, e se não me engano foi a primeira mais votada de propostas, foi um processo de mobilização das companheiras e dos companheiros da Confederação Nacional dos Trabalhadores, dos agentes comunitários de saúde, né, que tem uma categoria com cerca de mais de 300 mil, né, trabalhadores e trabalhadoras, e só para ter uma ideia, a proposta que eles defenderam lá da plataforma beirou aos 100 mil votos. Então, de fato, aonde conseguiu mobilização, e foi uma tentativa que a gente fez, inclusive, com a CMP, lá atrás, no início, numa reunião ampliada da Coordenação Nacional, onde a gente trouxe a metodologia, e ali foram tiradas, se não me engano, 3 propostas, uma na questão da mulher, outra na questão urbana, da moradia. E então, assim, nós tínhamos potencial para mobilização maior em torno das propostas que a gente sugeriu, né? O Sérgio analisa a fala do GG, né, e estabelece como grande desafio revolucionário a organização dos movimentos e da esquerda, se é o que eu entendi, Sérgio. Tá certo? De fato, você tem toda a razão. Né? Esse é um grande desafio nosso, é um processo revolucionário, a gente tem essa capacidade de articulação, organização e construção de unidade para poder ter uma luta com um inimigo que seja em comum, com bandeiras que nos unam. A Nani traz uma série de elementos, né, que é como pensar a tática na atuação das redes sociais, né, e, de fato, é um desafio muito grande. Né, o Cláudio aponta, já, inclusive, um pouco refletindo sobre a fala da Nani, a responsabilidade dos movimentos, a formação, essa questão da formação como tática e a conscientização como estratégia, achei formidável e você tem toda a razão, o Nani. Eu acho que isso está bem desenhado no nosso processo de formação política da CMP. Da Mel, já toquei um pouquinho sobre a questão da linguagem e a construção da estratégia da CMP, que está proposta dentro do texto base do 7º Congresso, né, que eu acho que é uma linha importantíssima que a gente deve avançar. E o Cláudio concluiu, então, apresentando táticas, né, de construção, de avanço sobre a questão do conhecimento e até que a tecnologia está no nosso modo de pensar. Bom, companheiras e companheiros, Mel, é uma alegria muito grande estar aqui com todos e todos. De fato, eu estava de olho aqui na presença, viu, que o Hugo, ele falou o seguinte, que um termômetro é verificar a permanência na sala, né? Na medida que vai diminuindo, então, eu fiquei de olho aqui, ó. Epa, peraí, não, aí está terminando com 37 pessoas na sala, estou muito feliz e da gente poder ter esse momento aqui de compartilhar saber, né? E na medida que a gente compartilha o saber, a gente constrói saber coletivo para além do conhecimento individual. Estou muito feliz, gratidão a todas e todos. Sigamos juntas e juntos. Mel. Gratidão, Paulinho. Queria pedir para a gente abrir as câmeras para tirar uma foto. E enquanto a gente abre as câmeras, todo mundo aí, eu queria ler uma poesia de Amal Yazzi, que acho que tem muito a ver com aquilo que a gente está fazendo. O conhecimento caminha lento feito lagarta. Primeiro, não sabe que sabe, voraz, contenta-se com o cotidiano orvalho deixado nas folhas vívidas das manhãs.
Depois, pensa que sabe, se fecha em si mesmo. Faz muralha, cava trincheiras, ergue barricadas, defendendo o que pensa saber. Levanta certezas na forma de muro, orgulha-se de seu casulo. Até que maduro, explode em voos, rindo o tempo que imaginava saber. Ou guardava preso o que sabia. Voa alto a sua ousadia, reconhecendo o suor dos séculos no orvalho de cada dia. O conhecimento é assim, ri de si mesmo, de suas certezas, é meta da forma, é metamorfose, é movimento. É o fluir do tempo que tanto cria como arrasa, e nos mostra que para voo é preciso tanto casulo quanto a asa. Mauriase, que a gente possa ter uma semana de muito axé. Vou contar com cada um e cada uma na nossa reunião de avaliação, que a gente está chamando para na próxima semana, na segunda-feira, de 3 horas. Vou compartilhar no grupo o convite para que a gente possa fazer uma boa avaliação e uma boa análise das nossas metodologias e ver como é que a gente pode ampliar. Queria agradecer o esforço de cada coordenador e cada coordenadora que foi eleito no seu estado, no espaço de formação, a Silvia, a Cláudio, a Neuzinha, enfim, tem vários coordenadores, Emanuel de Rondônia, que também se mobilizaram para hoje, tirar um tempinho para ligar quem se inscreveu do estado, e vamos juntos e juntas construir uma CMP cada vez mais forte, mais popular e mais revolucionária. Gratidão a todos e todas, gente. Obrigada, Miriam, pelo amor das deusas, bicha! Boa noite a todos. Boa noite, Paulinho, pessoal. você arrasou! Boa noite, gente. Arrasou! O Jefferson e Pátria livre, venceremos. Jefferson e Silvia do Paraná, por favor, me manda o telefone lá no grupo. Lá. Manda a foto lá no grupo, viu, gente? Essa fotona aí que você tirou. Silvia e Jefferson de Paraná, por favor, me conecta lá no chat para mim, por favor. Boa noite. Tchau. Obrigado, boa noite. Muito obrigada, Paulinho. Boa noite, gente. Boa noite. Um abraço, Paulinho. Um abraço aí para vocês. Boa noite a todos. Um abraço, Rogéria, Cláudio, Marília. Cadê você, Marília, Dailton? Obrigado. Mari. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Miriam. Boa noite. Ontem de manhã. Jefferson do Paraná, por favor, teu telefone lá para mim. Silvia do Paraná, por favor, telefone, contato. Um abraço, Paulinho. Seguimos na luta. Cadê GG, hein? Abraço, Marião. Abraço GG, meu mestre. Miriam, abraço. Já coloquei lá, Marião. Beleza? Obrigado, Jefferson. Abraço, até. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.